4 vezes em que a Uber excluiu motoristas sem que eles tivessem cometido qualquer infração, qualquer violação dos termos e condições do contrato da comunidade Uber. Eram motoristas que não faziam fraudes, que não utilizavam macetes e não foram denunciados por passageiros. Mas ainda assim, a empresa baniu seus cadastros, mesmo sabendo que o erro era dela. O erro foi do algoritmo. Nesse vídeo, você vai entender as inexplicáveis exclusões de motoristas. Aquela que deixa o cara encucado. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Você procura, você trabalha certo, você não faz macete, você não usa fraude, não usa conta fake, você não recebeu denúncia de passageiro nenhuma e fica ali com a mão na cabeça. O que foi que eu fiz, pelo amor de Deus? Só vai descobrir a verdade quando ajuiza uma ação. E lá diante do juiz, a empresa tem que dizer que errou, que foi uma falha. E só um detalhe, não foram apenas 4 casos, são 4 situações em que a Uber errou, em que o motorista não fez nada e ainda assim ela manteve o banimento. A gente conseguiu apurar essas situações a partir do desfecho de 59 casos de motoristas que foram banidos nos últimos 12 meses e que fizeram contato com este canal, ou então através do meu Instagram, pedindo ajuda e orientação. Na maioria dos casos, Dr. Flávio Daltro, que é um especialista em direito de motoristas por aplicativos, foi o responsável por ajuizar a ação. Boas-vindas a você que chegou a esse canal pela primeira vez. Meu nome é Cláudio Sena e eu sou motorista por aplicativos em Salvador desde 2016. Você sabia que um dos motivos pelos quais a Uber errou ao excluir contas de motoristas foi quando o algoritmo dela não reconheceu como sendo você o titular daquela conta? Eu te explico. Eu uso óculos. Se eu usar um celular que tem um flash na câmera frontal, é muito grande a chance do algoritmo não me identificar pelo fato do flash ofuscar o meu rosto em função do óculos. Daí eu dou a dica a você que usa óculos e tiver um celular que tenha um flash na câmera frontal, ou você desativa o flash, ou então você tira o óculos para fazer a foto. Isso reduz a chance do algoritmo não reconhecer você. Diante do juiz, a Uber, por várias vezes, teve que admitir que, de fato, foi uma falha do algoritmo. Então, esse foi um dos motivos de erro da plataforma ao excluir motoristas. E todos os casos, os motoristas foram reintegrados e ainda ganharam uma indenizaçãozinha em torno de pelo menos R$3.000, né? Nada mal, pelo menos dá para atenuar o prejuízo do tempo em que ficou sem fazer viagens por causa desse erro da plataforma. Segundo motivo, e tem sido muito comum, homônimo com ficha criminal. Imagina o José da Silva Santos, um nome muito comum e que tem milhares no Brasil. Aí aparece um José da Silva Santos lá no Piauí, que por qualquer razão está fichado na polícia. Tem um motorista, José da Silva Santos, em Fortaleza, ou em Salvador, ou no Recife, e a Uber bloqueou a conta dele e diz que ele tem ficha criminal. Não adianta reclamar, não adianta você entrar com recurso, a empresa não volta atrás. Só mesmo diante do juiz que faz aquela óbvia pergunta que alguém com mínimo de inteligência dentro da Uber deveria fazer, que homônimo é uma coisa, ser a mesma pessoa é outra. Faltou uma checagem mínima do algoritmo e identificar CPF, RG e filiação da pessoa. Então esse é um erro grave, um erro básico, um erro elementar da plataforma que confia plenamente no seu algoritmo, a ponto de ninguém lá dentro, com um mínimo, uma gotinha, um tiquinho só, não precisa muito esforço, o tamanho da bunda de uma tanajura de inteligência seria suficiente para a pessoa confrontar. Peraí,
José da Silva Santos. Qual é o CPF? Qual é o RG? Qual é o nome da mãe desse motorista? É o mesmo do cara que está lá fichado, que apareceu aqui nos registros? Ah, não é. Ah, não, peraí. Vamos reativar esse motorista. Não, prefere deixar o caso ir para diante do juiz e daí ser obrigado a admitir que errou, reintegrar o motorista e indenizar ele por danos morais. Terceiro motivo é algum problema, alguma divergência na conta do passageiro. Muitos motoristas utilizam o mesmo e-mail e o mesmo telefone da conta do motorista na conta do passageiro. Se houver qualquer atitude, não vou dizer intencional, mas qualquer situação na conta do passageiro que o algoritmo entenda que aquilo fere os termos e condições, a conta é bloqueada. E aí vai a do motorista também. Em juízo, a Uber foi obrigada a admitir que esse era um erro, que o fato do motorista ter um problema na sua conta de passageiro não tinha a ver com o comportamento, com a conduta dele enquanto motorista. O conselho que eu dou para você é, se você utiliza o mesmo e-mail e telefone para acessar tanto a conta de passageiro quanto a de motorista, mude, vá no cadastro, coloque um outro e-mail, um outro telefone que não tenha nada a ver com a sua conta de trabalho. E o último motivo é bizarro. Em muitos casos, diante do juiz, a Uber foi obrigada a admitir que não tinha motivo, não tinha uma justificativa. Inventou que foi uma falha, nós tivemos instabilidades na plataforma e essa conta pode ter sido desativada por engano. Nós já estamos reativando a conta dele. O juiz, Nanina, não é só assim. Reativa, mas toma que o filho é teu, vai indenizar ele pelo tempo que ficou sem trabalhar, ou seja, lucros cessantes. Há um caso desse, inclusive aqui de Salvador, em que o motorista ganhou R$10 mil de lucros cessantes pelo período em que ficou sem realizar viagens e a Uber tinha excluído ele sem ter nenhum motivo. Não havia nada, não havia fraude, não havia macete, não houve denúncia de passageiro e não houve nada que ela pudesse justificar aquele banimento. Então, meu amigo, se porventura, eu espero que não, mas se porventura algum dia a sua conta for bloqueada e você for um motorista correto, um cara que não faz fraude, um cara que não usa macete, não teve nenhuma denúncia de passageiro, pode ter certeza que a Uber pisou na bola. E aí, nesse caso, é constituir um advogado para ajuizar uma ação, pedindo não apenas a reintegração, como também indenização por danos morais e lucros cessantes. Agora eu queria saber aí nos comentários se você, por acaso, já foi vítima de uma falha dessa da Uber, ou se conhece algum colega que passou por uma situação constrangedora como essa. Eu espero ter ajudado você com as informações desse vídeo e se foram úteis, por favor, compartilha ele com os colegas. Por hoje, a gente fica por aqui. Um forte abraço e até o próximo encontro. Fui!